E aí eu estava falando com o Pai naquilo que Ele tem para nós nessa noite. Eu sei que é uma campanha de restituição. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 29, somente o versículo 11. Eu sei que esse texto é um trecho de uma carta que Jeremias escreve de Jerusalém para aqueles que estavam cativos na Babilônia. Ele estava escrevendo para os sacerdotes, para os que estavam cativos. E havia muita promessa de mentira sobre o povo que estava na Babilônia. Que o cativeiro duraria 2 anos, que nada ia acontecer de ruim. E aí Jeremias manda uma carta. E esse pedacinho do trecho dessa carta eu quero compartilhar com vocês. Jeremias 29, 11. Está dando para me ouvir bem no fundo? Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dor e prejuízo. Planos para dar a vós esperança e um futuro melhor. Amém? Também Jó 42 diz assim que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E eu fiquei pensando sobre isso. Que Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Deus é um Deus de planos e um Deus de propósito. E eu fiquei pensando sobre essas coisas. Satanás, ele tem feito com que os planos de Deus para nossas vidas sejam frustrados. Eu lembro de um jovem chamado José, que foi jogado na cisterna pelos irmãos por inveja. Os irmãos querendo matar, aí um fala, não vamos matar. E deixaram na cisterna. A certo momento veio, tiraram e venderam ele para os ismaelitas, ele foi para o Egito. Então, Satanás tinha um plano sobre a vida de José de destruí-lo, mandar ele para uma terra longínqua, uma terra onde 2000 deuses eram adorados. José vai para aquele lugar, mas os planos de Deus sobre ele prevaleceriam. Os planos que Deus tinha traçado desde o nascimento de José ia prevalecer, se ele permanecesse no Senhor. Os planos do diabo eram que José fosse um homem frustrado, longe dos pais, longe dos irmãos, longe da terra natal. Mas quando ele chega no Egito, ele começa a prosperar. Deus começa a restituir a vida dele. Em um certo momento ele perde tudo de novo e vai para a prisão. Mas na prisão Deus faz ele prosperar. Deus faz com que ele cresça dentro da prisão. Ele sai da prisão e se assenta no trono do Egito como um homem abençoado. Os planos de Deus é para que nós sejamos abençoados. Porque todo dom perfeito, todo dom perfeito vem de Deus. Tudo que Deus é bom, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus é amor. Então Deus, ele tem um plano para nossas vidas, plano de paz, não de morte. Um plano de esperança, não de tristeza. Um plano de alegria, não de desespero. E eu fico pensando na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também tinha uns planos sobre eles, uns planos de jogá-los na fornalha e ver eles ser assado, torrado. Mas Deus tinha uns planos na vida daqueles homens. E o plano de Deus é que Deus fosse glorificado através da vida daqueles homens que eram fiel nos propósitos de Deus. Muitas vezes nós não somos restituídos por causa da nossa infidelidade com Deus. Nós não somos restituídos porque nós tratamos as coisas do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. E aí nós queremos cobrar algo de um Deus santo, sendo que nós não somos santos diante desse Deus santo. E aí nós queremos cobrar algo dele. E aí, o que tem de gente frustrada dentro da igreja é coisa absurda. Pessoas que estão frustradas, com os planos não se concretizando, com as coisas não dando certo, com a vida sendo destruída. Mas não é porque Deus quer isso. O que Deus quer para a tua vida é que você seja abençoado. O que Deus quer para a tua casa, que a tua casa seja abençoada, que a tua família seja abençoada. Mas
O que nós temos feito para receber essas bênçãos do Senhor? Temos andado em retidão, temos andado em santidade, temos andado em compromisso com as coisas do Senhor? E eu fiquei pensando sobre o que Jeremias está dizendo para o povo. Olha, Deus tem um plano. E o plano dele é que vocês não se percam, mas é um plano de paz, um plano de alegria. E eu fiquei pensando sobre isso na vida de Abraão. Abraão, um certo dia, estava em Ur dos Caldeus, tomando conta das coisas do pai, adorando as estátuas que ali eram feitas, e de repente ele tem um encontro com Deus. E Deus fala assim: Abraão, sai da tua parentela, do teu povo, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, em certo momento, ele pega e começa a caminhar um lugar que ele não conhecia, um lugar que ele nunca tinha ido, mas ele estava caminhando nos planos do Senhor. E caminhando com Deus, Deus foi fazendo com que as coisas acontecessem sobre a vida de Abraão, ou de Abrão. Até que veio a promessa de uma grande nação. Um homem que estava adorando imagem, um homem que estava paralisado no lugar, um homem que estava determinado a morrer em Ur dos Caldeus, ele é conduzido a caminhar por uma terra e anunciar a grandeza de um Deus poderoso. Ele começa a caminhar sobre a terra e fazer com que as coisas prosperam na vida das pessoas. Eu vejo Ló dizendo para ele assim: olha, eu vou para aquele lado que as campinas são tão bonitas, tudo bonitinho. Abraão fala: eu vou do outro lado, porque a bênção do Senhor estava sobre Abraão. Então, muitas vezes o diabo quer frustrar os planos e os propósitos da sua vida, pastor, da minha vida. E aí muitas vezes, quando as coisas não acontecem como nós esperamos, nós desanimamos. Nós achamos que Deus não está no controle, que Deus nos abandonou, que Deus já não está mais nas nossas vidas. As coisas não acontecem da forma que esperamos, e nós jogamos toda a culpa em Deus. Mas não jogamos a culpa em nós. Porque mesmo que você esteja passando dias difíceis nessa noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro não é eterno. O desespero não é eterno. Jesus disse em João 33 assim que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E muitas vezes nós, como cristão, como igreja triunfante, igreja vencedora, nós desanimamos e ficamos paralisados com a ação do inferno. Nós retrocedemos daquilo que Deus já nos deu. Imagine se José fosse retroceder de quem ele era. Porque eu vejo assim, eu entendo assim. Imagine José sentado com o pai Jacó, e o pai contando a linhagem dele, de onde ele tinha vindo, quem ele era. Ele falando de Abraão, de Isaac, falando do grande Deus que o chamou, o grande Deus que fez coisas grandes. E aí ele vai para uma terra longínqua, e ele continua adorando esse Deus, mesmo longe. Qual é o plano que Deus tem traçado para a tua vida? Você já perguntou isso para o Senhor? Qual é o plano que Deus trilhou para você e tua casa? Você já falou isso para o Senhor? Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem vive dias atribulados? Levante a mão. Dias de pressão. Vou contar uma coisa para você. Eu vi uma estatística que de 3 pessoas, 2 vai entrar em depressão ou em desespero por causa das situações do mundo. 2 de 3 pessoas vai ficar desesperado, alguma doença vai se acometer sobre ele, ou depressão, ou loucura, alguma coisa acontece. Mas nós somos em Cristo Jesus. Nós não fazemos parte dessas 2 pessoas, nós fazemos parte dessa uma pessoa, porque nós somos sarados, nós temos a mente de Cristo, sim ou não? Eu vou contar um testemunho para você entender os planos de Deus para a tua vida. Você disse que está passando dificuldade. Há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, eu sou pastor de igreja. Eu prego restauração, eu prego libertação, prego cura. Eu prego que Deus vai te abençoar, porque é um Deus de bênção. E há 3 anos atrás eu entrei em crise. Pensa num ribeiro de Queriate, onde estava Elias, secou, filho. As coisas sumiram. A vida financeira desceu barranco abaixo, você rolando.
Tudo que eu estava projetando. E todo domingo eu tinha que falar que Jesus é bom. Todo domingo eu tinha que pregar que Deus cura. E aí, Deus curava câncer na igreja. Deus curou o coração na igreja. Deus curou na igreja. Deus abençoou a vida. E um dia eu perguntei para Deus, a minha esposa falou para mim assim: por que para nós é difícil? Por que para nós demora para chegar? Por que não acontece um milagre? E aí quando você pensa que as coisas acalmaram, o barranco começa a rolar mais para baixo ainda. Falei, onde vai parar isso, Senhor? Eu fiquei 2 anos e meio sem salário. Pai de família, 2 anos e meio sem salário. Vivemos dificuldade, humilhação, vergonha. Mas sabe uma coisa que me alegrava no meu coração? Dos planos e das promessas do Senhor sobre minha vida. Dos planos e das promessas que Deus tinha sobre minha vida. Dos planos e das promessas que Deus tinha sobre minha vida. Eu levantava de madrugada e ia caminhar em volta da minha casa, pela rua, e eu falava para Deus: eu sei que tu tem um plano, eu sei que tem um propósito, eu sei que o Senhor é o Deus da minha vida, eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu não tiro o olho da cruz. Para ficar mais difícil ainda, um belo dia, estou lá em casa, num sábado, e tinha uma imobiliária que queria que eu saísse do apartamento para vender o apartamento. E ela armou um plano para dar despejo para mim. Eu estava com 1 mês e meio de aluguel atrasado. Crise, pastor. E as pessoas na portaria sabendo que eu era pastor. E as coisas não estão acontecendo. E aí o Marco, o porteiro, me chama: seu Nivaldo, desce aqui embaixo. Eu desci lá embaixo, sábado, 10h30 da manhã, uma carta de ação de despejo para mim. Nem minha esposa sabia, se ficou sabendo depois, uma vez que eu preguei sobre uma parte dessa mensagem que estou falando sobre você. Peguei o papel, subi, tinha gente em casa, entrei no meu quarto e chorei para o Senhor, dizendo: Senhor, até quando? Qual é o limite disso tudo? Comecei a orar ao Senhor. Aí eu tenho um costume de ficar ouvindo música. Liguei meu sonzinho e comecei a adorar o Senhor. Louvores. Passou, aí eu ia pregar domingo à noite. E eu preguei na igreja sobre crise. Quando alguém vem na igreja e recebe uma palavra de vitória e o que está ministrando está em crise, e aí, como é que faz? Orei ao Senhor. 3 dias depois ligou uma imobiliária para mim dizendo assim: seu Nivaldo, o teu apartamento foi transferido para essa imobiliária, pode ficar no apartamento aí, não tem problema algum, pode continuar pagando para nós. Daí 2 dias ligou a imobiliária de novo, outra imobiliária: o senhor tem que pagar o aluguel para nós. Ela começou a fazer um rolo. Final das contas, Deus entrou com provisão, providência, eu estou até hoje no apartamento. Mas melhor de tudo isso, findasse os 2 anos e meio de crise, as comportas do céu se abriram sobre minha vida. Findando os 2 anos e meio de crise, as coisas voltaram ao normal. Eu me aposentei, recebi meu atrasado, e as coisas começaram a caminhar novamente da forma que Deus tinha planejado para mim. Vive em crise? Crê no Senhor. Foi assim que aconteceu com o povo que saiu do Egito. O que Deus tinha falado para Moisés? Ei, vai lá e tira meu povo do Egito, para uma terra que emana leite e mel. Ele não está dizendo assim: ó, tira meu povo e leva para uma terra desgraçada. Não, ele disse assim: ó, uma terra que emana leite e mel, uma terra de bênção, de vitória. Moisés, depois de 40 anos apacentando, nem ovelha ele tinha, era do sogro dele. Depois de 40 anos perdido no meio do deserto, Deus até Moisés fala assim: eu tenho um plano. Tudo que você passou tinha um propósito, e hoje eu estou aqui por causa do plano que eu tenho sobre a tua vida. Você vai ter que voltar para o Egito e buscar o meu povo. Um povo que eu já disse para Abraão 430 anos que ia ficar cativo, mas alguém levantaria para tirar. Moisés vai até o faraó e começa aquela batalha. Só que quando Deus fala com Abraão, Deus fala uma coisa que eu estava pensando hoje: o meu povo ficará cativo 430 anos, mas sairá com riquezas da terra do Egito, sairá com tesouros da terra do Egito. E quando Moisés fala com o faraó e começa aquela batalha, começa aquela guerra dos deuses do Egito contra o verdadeiro Deus, no final, a última praga é a morte do primogênito, e o faraó libera.
E quando o povo está caminhando, imagine 3 milhões de pessoas saindo com ouro, com roupa, com gado, cantando feliz e alegre, porque Deus estava levando para uma terra que emana leite e mel. Imagine a alegria do povo que estava amassando barro, vivendo sobre jugo, sobre chicote. Agora o povo está livre para ir para uma terra que emana leite e mel. E de repente o povo caminhando, uma viagem que duraria 11 dias, os historiadores falam não 40 anos, mas 11 dias, e o povo caminhando, cantando, pessoas vão cantar, grande, eu não sei cantar, né? É o Senhor, e o povo adorando, gritando, imagine só. E de repente eles chegam diante do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho está impedindo. Eles chegam diante de Baal-Zefon, eram umas paredes de pedra. Eles entraram num lugar de bifurcação, não tinha para onde ir. Quem sabe a sua vida está sendo essa noite, como minha vida estava sendo 2 anos e meio. Não tenho para onde ir, não tenho para onde correr, mas eu creio num Deus da restituição. Então eles estão parados diante do Mar Vermelho e começa a indagação: por que nos tiraram do Egito para morrer aqui? Por que Deus vai lá e faz tanta promessa? Quem sabe Deus fez promessas para você e nessa noite as promessas não aconteceram e você está falando assim: Deus, cadê as promessas de Deus? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então o povo começa a desesperar. O povo começa a ficar desesperado. Imagina agora nós que estamos saindo do Egito, olhando para frente, para trás está o mar, vamos olhar para frente e ver que está vindo o faraó e os seus exércitos vindo. E aquele pozão subindo no deserto, eu falo couro com o meu nego, dançamos. E aí o povo vai até Moisés e fala assim: ei, e aí Moisés, que barulho você fez no Egito, fez tanto barulho lá, e agora vamos perecer aqui? Aí Moisés fala com Deus, e Deus fala: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, que você nas mãos, toque nas águas. Imagine você diante do mar e o mar se dividindo com paredes de água. É coisa de doido. E aí Deus começa a fazer com que você passe no meio do povo, no meio do mar. Pensou você passando assim, que negócio grandão assim? Meu Deus, né? E a Bíblia diz que um vento oriente soprou a noite toda. Eu sou pescador, eu gosto de pescar. E quando chove muito, você vai pescar, é um barreiro, você atola pé, atola carro, é um desespero, porque molhou o chão. E eu fiquei pensando, a Bíblia diz que o povo passou em pé enxuto, as rodas dos carros não travaram, o vento foi tão forte, soprando, que o fundo do mar virou areia, secou. Mas quando os egípcios entraram, atolaram. Quando o povo do Egito entrou, quando os soldados entraram, as rodas começaram a travar, porque o barro começou a minar. A tua vida, ela está livre com o Senhor. A tua vida está livre para caminhar com o Senhor. Não há correntes que te prendem, não há demônios que podem segurar a tua vida, não há principado nem potestade que pode paralisar os planos que Deus tem sobre a tua vida. E os planos que Deus tem é um plano de eternidade com Ele, é um plano de viver eternamente com Ele. Agora, se a nossa vida de 70, 80 anos nos prender aqui, o que nós estamos perdendo com a eternidade com Cristo Jesus? E muitas vezes nós deixamos de fazer com que os planos de Deus perpetuem sobre nossas vidas, por causa dos dias maus que muitas vezes acontecem. Quando os dias maus vêm, é nessa hora que você precisa remar mais forte. Quando os ventos sopram ao contrário, é nessa hora que você precisa crescer os músculos. Sabe para quê? Quando os ventos parar, você começa a tocar o barco muito mais rápido, que você pode imaginar. Os planos de Deus é para a tua vida, é que a tua vida seja abençoada. Foi o que Jó disse assim: eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu bem sei que todos os projetos estão nas tuas mãos. E Jó não estava restaurado ainda. Eu conheci um rapaz que perdeu um irmão, você conhece ele, Paraná. Perdeu o irmão jogando bola, 16 anos, deram um chute na bola, matou no peito, deu um infarto e morreu. Depois de uns anos,
ele perdeu um filho com problema no coração. Depois de mais uns 2 anos, ele perdeu outro filho com problema no coração. O moleque deu um soco no peito e morreu. E eu estava no velório do filho do Carlos. E eu fiquei pensando, não é fácil perder 2 filhos e ter essa calma e tranquilidade que ele está diante do caixão. Ele dizendo assim: Deus deu, Deus levou. Bendito seja o Senhor. Alguém já passou por isso aqui? Então você não sabe a dor que é perder alguém. Ele disse assim: eu estou em Cristo Jesus. Aí eu fiquei pensando em Jó, que perdeu todos os filhos, um atrás do outro. Mas antes de perder os filhos, qual era o plano de Deus para Jó? Deus fala para Satanás assim: tem visto meu filho, meu servo Jó? Homem pilantra, homem safadão? Não. Tem visto meu filho, meu servo Jó? Homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Também o Senhor cobre ele com bênçãos. Olha o diabão, o acusador. O Senhor dá tudo o que ele quer. Olha o diabo, vai lá e toque nele, para você ver se ele vai te adorar ainda. Aí Deus fala para o diabo: Satanás, toque em tudo que Jó tem. E começa a tragédia, começa o desespero. Satanás não fica contente quando morrem os filhos, quando morrem os gados, quando morre, acaba tudo. E ele fala assim, ele volta de novo: está vendo meu filho, meu servo Jó? Homem íntegro, reto. Também toca na pele dele. Olha o diabo falando, pele por pele. Não quero ver se ele não vai te amaldiçoar. Olha que Deus fala para Satanás, a Bíblia está dizendo isso. Pode tocar a pele, os ossos e tudo o corpo de Jó, mas não tire a vida dele. Satanás tocou nos ossos, Satanás tocou na pele, no corpo, trouxe úlceras, trouxe câncer. Toda sorte de desgraça veio sobre Jó. Não vou dizer que Jó não reclamou. Sim, Jó, ele indagou Deus muitas vezes, mas não pecou contra Deus. Agora, a tua vida está difícil? Sim ou não? Sim. Por que está difícil a sua vida? Porque nós temos que resolver nossos problemas. A nossa vida ela se torna difícil quando nós não fazemos coisas certas. E muitas vezes o nosso erro, ele traz danos para toda a casa, traz dano para a igreja, traz dano para a sociedade. Quando nós resolvemos a nossa situação com nós mesmos, nossa família se torna feliz, a nossa igreja é abençoada, a minha casa é abençoada. Quando nós não resolvemos os problemas com nós mesmos, quando nós temos problemas e não resolvemos, o inimigo tem como te tocar. Isso é bíblico. Quando você tem problema, pecado não resolvido, você abre uma porta para que o diabo venha e comece a roubar tudo aquilo que Deus já te deu. Há uns 2 meses atrás, eu fui convidado para orar na casa de uma pessoa. E essa pessoa não faz parte da nossa igreja, mas faz parte do corpo de Cristo. Essa pessoa, ela tem um trabalho de liderança numa igreja, ajuda numa igreja. E ela foi num culto na nossa igreja. E eu conversei com ela depois, e ela pediu uma oração. Foi eu e minha esposa. E quando nós sentamos na casa, eu disse para minha esposa assim: o bicho vai pegar. Que é um trabalho que nós fazemos, um trabalho de libertação. O demônio pode tocar, pode manifestar em crente? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Estão aqui comigo? Sim ou não? Demônio se manifesta no crente também? Sim, né? Quando nós começamos na casa dessa moça a orar com essa moça,
O diabo pegou essa moça, crente, trabalha na igreja. Por que o diabo pegou ela? Porque as portas estão escancaradas. O crente não vive de aparência. E outra coisa que Deus falou no meu coração esses dias. Quem é crente antigo aqui? Ó, crente antigo. Que tem mais de 20 anos de igreja, levanta a mão. Mais de 20 anos de igreja. Você que está mais de 20 anos na casa do Senhor, congregando, tem alguma diferença dos 20 anos que passou por esse tempo agora? Do estilo das pessoas? Tem ou não tem? Uma coisa que eu percebi, que muitas vezes não distinguem quem é cristão e quem é do mundo. Nós não sabemos distinguir quem é crente e quem não é mais crente, porque nós misturamos tanto com as coisas mundanas que ficamos igual às pessoas do mundo. E cadê os planos de Deus para a minha vida? Se eu tenho que ser separado para poder conquistar para o Senhor, almas para o Senhor. As pessoas, elas entram na igreja e quer trazer toda a bagagem do inferno para dentro da igreja. Todo o estilo que ela vive fora da igreja, ela quer fazer dentro da igreja, nas vestimentas, na atitude. E aí a gente fala assim: eu quero restituição. Mas restituir o quê? Primeira coisa que nós precisamos ter na certeza é que se nós somos de Cristo, nós precisamos ter atitudes e mudanças diferentes da que o mundo vive. Os planos de Deus são eternos para a minha vida e a sua vida. E uma coisa interessante, eu estava meditando essa tarde, e aí ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem falou isso? Jesus. Que caminho é esse? Que caminho é esse? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje em dia, estou falando para mim nessa noite, é tão fácil ser cristão. Não há renúncia, não há lágrimas, não há dor no altar, você não chora pela vida do irmão. É tão fácil. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual foi o caminho que ele traçou? Um caminho de sangue. Um caminho onde ele verteu o sangue dele na cruz, onde ele se arrebentou para fazer um caminho, um novo, vivo caminho para você entrar por esse caminho do sangue do Cordeiro, para você ser abençoado todos os dias, para você ser liberto de todas as armadilhas do inferno. Foi um caminho de sangue. E muitas vezes nós entramos na igreja e ficamos como estávamos lá fora. E a gente fala assim: Deus, me restitui. O povo na Babilônia queria restituição, pendurado até as harpas, não vamos tocar. Qual é os planos que Deus tem para a tua vida? O que você espera do Senhor? Pastor Osir, será que foi fácil para Paulo pregar o Evangelho? Mas ele desistiu. Primeira pancada que ele deu, desistiu. Primeiro não que ele teve na igreja, lá onde congregava, ele falou: vou embora. Primeira entrave que ele teve quando chegou com Pedrão, ele falou: Pedrão, é você aí, eu aqui não quero mais saber de Jesus, eu vou caminhar de outra forma, mano, tá ligado? Se você chama a atenção de um irmão na igreja, o irmão vai abandonar. Que raiz esse rapaz tem com Cristo Jesus? Não é com a igreja, não, porque nós somos igreja. Qual é a raiz que ele tem no Evangelho? Qualquer coisinha que você fala para alguém, a pessoa já começa a ficar bicuda, vai embora. Quais os planos que você tem com Deus? Qual é o plano que Deus tem para a tua família? Voltando ao que eu estava falando, já estamos acabando. Voltando ao que eu estava falando. Quando a família é unida, quando os sonhos contagiam a família,
Por mais que os ventos soprem ao contrário, por mais que as dificuldades batem à tua porta, vocês vão resistir, como um cordão de 3 dobras que não se arrebenta fácil. Se a família, e essa igreja chama família cristã, se a família não tiver um compromisso, os planos que Deus tem para a tua vida, muitas vezes são frustrados, porque a família não está alicerçada. Eu vou ser sincero, os ventos que nós passamos em casa, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa e do meu filho, que eu não vi cobrança, mas eu vi apoio. Eu sei que não foi fácil, porque senão nós tínhamos desistido. Porque se minha casa não tem paz, como que eu vou pregar o evangelho? Eu posso estar sofrendo todos os ataques do inferno, mas a minha casa precisa ser um pedaço do céu. Eu posso estar sofrendo todos os ataques do inferno, porque os ataques do inferno, ele bate e cai, porque é um escudo nos protegendo. Mas se a minha casa não tiver paz, a minha vida cai. Se a minha família não estiver unida comigo, a nossa vida ela não prospera. Não há concordância nas coisas. E aí eu notei, para me encerrar, o que a vida faz consigo depende em grande parte daquilo que encontra em nós. Se buscarmos ao Senhor e fizermos a sua vontade, então as circunstâncias nos fortalecerão e nos prepararão para o que Deus tem planejado. Se nos rebelarmos ou se procurarmos atalhos fáceis e rápidos, então as circunstâncias nos destruirão e nos afastarão do futuro de que Deus quer que desfrutamos. O mesmo sol que derrete o gelo também endurece a argila. Os pensamentos e planos de Deus a nosso respeito vêm do coração dele e nos conduz à sua paz. Do coração de Deus só vem coisas boas para a tua vida. Se algo está errado, não é com Deus, é com você ou com o ataque do inferno. E se ataque do inferno, nós oramos e o escudo do Senhor, porque nenhuma praga chegará à nossa tenda. Mas se os ataques continuam, alguma coisa está errada em nós. Então precisamos rever o que temos feito com as coisas do Senhor. O povo pecou durante 40 anos, que caiu na mão dos midianitas. 40 anos. Um belo dia Deus aparece, um anjo aparece e fala para Gideão: ô seu covarde, vai nessa aí. É assim que está na Bíblia, Juízes capítulo 6, se não me engano. Ô seu covarde. Gideão estava malhando trigo no lagar, nem no lugar de malhar trigo era. E Deus chega e fala assim: varão valoroso, homem forte, vai na tua força e salve o teu povo. Deus olhou para um homem que estava escondido no lagar malhando trigo e disse assim: ei, você é forte, varão valoroso, eu sou contigo, rapaz. Deus é contigo. O que precisamos é nos colocar de pé e dizer assim: olha, aqui na minha casa quem reina é o Espírito Santo. Quem toma conta da minha casa é o Senhor. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 16 que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. E você é a igreja do Senhor. Você tem autoridade para orar e os demônios ser paralisados. Você tem autoridade para orar e as bênçãos do Senhor virem até você. Porque a palavra diz que nós não correríamos atrás de bênçãos, mas as bênçãos viriam até nós. Mas primeiro nós vamos consertar nossas vidas. A primeira coisa que Elias fez, quando ele reuniu o povo, ele consertou o altar. E o altar não é daqui, não, o altar somos nós, é nosso. O altar está aqui dentro. Se nós não consertar o nosso coração, as coisas de Deus não vão acontecer em nossas vidas. Nós vamos ficar andando como o povo que saiu do Egito. Um povo que tinha 11 dias para caminhar. Demorou 40 anos, esse povo não entrou também, porque o coração deles era duro. Deus teve que renovar uma nova geração para entrar, a não ser Josué e Caleb. Se nós não consertarmos o nosso coração,
os planos de Deus serão frustrados em nossas vidas. Não porque Ele quer frustrar, porque nós frustramos os planos de Deus. Eu vou liberar uma palavra nessa noite sobre a tua vida. Fica de pé, quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu disse assim: quem está vivendo os dias de vento tribulado aqui, levanta a mão. Fizeram assim. Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Vamos orar aqui na frente. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu vim aqui como um profeta de Deus sobre a tua casa.